Fala galera, beleza? Aqui é o Lucas, mais um vídeo para vocês. Hoje um vídeo um pouco diferente, eu vou trazer algumas curiosidades sobre o Brasil Império. É um tema que não é muito discutido também, um tema que não é muito falado em escola, em sala de aula. E meu intuito aqui é trazer algumas curiosidades para que vocês tenham um certo interesse em ler mais sobre essa época do Brasil, uma época fantástica inclusive. Claro, teve as coisas boas, teve coisa boa, teve coisa ruim também, mas é de certa forma um período subestimado da nossa história, beleza? Espero que vocês gostem, são 10 curiosidades. Não se esqueça de deixar o like, de compartilhar o vídeo e de se inscrever no canal, beleza? Primeira curiosidade, o reinado brasileiro, o Império Brasileiro, ele começa em 1822, com a independência do Brasil, com Dom Pedro I, né, o primeiro imperador, e ele vai até 1889, com a proclamação da República. Então, um período, de certa forma, curto, né, de império no nosso país, em comparação com outros impérios mundiais, não só daquele tempo, mas também da antiguidade. Segunda curiosidade, o Império Brasileiro, ele se formava, ele era basicamente uma monarquia constitucional parlamentar. O que isso quer dizer? Existia a figura do imperador, Dom Pedro I ou Dom Pedro II, um parlamento forte e eleito pelo povo, um parlamento democrático, e que eles tinham como uma lei maior, obviamente, a Constituição de 1822. Uma breve curiosidade é que a Constituição de 1822 ela dura durante todo o período do Império, de 1822 até 1891, na verdade, porque ela não acaba com a proclamação, ela acaba 2 anos depois. Beleza? Curiosidade número 3. Dom Pedro I foi o primeiro imperador, ele governa entre 1822 e 1831. Em 1831, ele abdica do trono em favor do Dom Pedro II, que era muito novo na época, para ir até Portugal lutar contra o próprio irmão, que tinha dado um golpe de estado e tomado o trono português da filha do Dom Pedro. Ou seja, ele sai daqui do Brasil para enfrentar o próprio irmão, que deu um golpe na sobrinha para tomar o poder. E só um breve resumo, Dom Pedro consegue vencer essa batalha contra o irmão, uma guerra muito famosa em Portugal, mas ele fica doente em decorrência da guerra, porque ele foi lutar como soldado e tudo mais, e ele acaba morrendo em 1834 em decorrência de uma tuberculose. Só uma curiosidade, mas ele vence essa guerra em favor da filha. Curiosidade 4. Dom Pedro II ele assume o poder com apenas 14 anos de idade. É o que ficou conhecido como o golpe da maioridade. Não vou entrar em detalhes sobre isso, mas muito novo, né? Muito novo, ele assume essa responsabilidade enorme que era liderar um país de dimensão continental como é o Brasil. E ele foi o mais longevo governante da história do nosso país. Ele fica dos 14 anos, né, quando ele assume, até 1889, quando ele é deposto do poder pelo golpe da República. E abaixo dele, o segundo cara que mais governou o nosso país foi Getúlio Vargas, né, governou 18 anos aproximadamente, não chega nem perto do quanto Dom Pedro II governou o nosso país. Curiosidade 5. O Brasil, na época do Império, o Brasil Império, ele tinha uma enorme liberdade de imprensa. Isso assustava vários estrangeiros que vinham visitar o Brasil, principalmente jornalistas e políticos, porque não era algo muito comum naquela época. O Brasil possuía vários e vários jornais, e muitos deles eles criticavam diariamente Dom Pedro II, faziam caricaturas do imperador, debochavam do imperador, zombavam, e isso assustava os visitantes. Pô, os caras aqui depreciam o próprio imperador, como assim? E Dom Pedro II dizia que imprensa se combate com imprensa. Ou seja, era um cara extremamente respeitoso com a liberdade individual, com a liberdade de imprensa. Mesmo apanhando diariamente de vários e vários jornais, ele nunca ameaçou fechar jornal, nunca ameaçou controlar a imprensa, regulamentar a imprensa, como algumas figuras hoje queriam fazer.
mas isso pode ficar para outro vídeo também, beleza? Curiosidade 6. O Brasil, ele naquela época, foi o segundo país do mundo a aderir o selo postal. Naquela época não era comum, obviamente. E o Brasil foi o segundo a adotar esse modelo. E ele também foi o segundo país no mundo a adotar a linha telefônica. Curiosamente, Dom Pedro II ele era amigo pessoal do Graham-Bell, o inventor do telefone. Graham-Bell presenteia o imperador brasileiro com o telefone por respeito e admiração a ele, porque Dom Pedro II era um cara extremamente culto, muito inteligente, muito respeitado em vários países. Então ele ganha esse telefone, ele ama aquela ideia e o Brasil com isso se torna o segundo país no mundo inteiro a criar linhas telefônicas nas cidades. Curiosidade 7, muito interessante inclusive. O Brasil teve quase 70 anos de império. Foram 67 anos, na verdade. Vocês sabem qual era a média da inflação anual naquele período? 1,58%. O Brasil, durante todo o Império, teve, em média, a inflação, em média, 1,58% ao ano. É um número surreal, né? Pensando nos dias de hoje, desde a proclamação da República, na verdade, os primeiros 5 anos de República, eles levaram a inflação anual brasileira a um índice, se eu não me engano, de 5%. Pra vocês terem ideia como era instável aquela política republicana. Curiosidade 8. Em 1880, 9 anos antes da proclamação da República, a economia do Brasil ocupava o 4º lugar no mundo, era a 4ª maior economia do mundo, e disputando com vários países fortes e emergentes naquela época. E a moeda brasileira, ela tinha o mesmo valor que o dólar e que a libra esterlina. Era o mesmo valor, a moeda brasileira, que era réis, se eu não me engano, junto com o dólar e junto com a libra esterlina. O mesmo valor, 4ª economia no mundo. 4ª maior economia do mundo. Curiosidade 9, penúltima já. Quando ocorreu a proclamação da República em 1889, falar que é um golpe não é errado, inclusive, tá? Falar que foi um golpe republicano não é errado, porque literalmente foi um golpe, a definição de golpe é exatamente essa. Eles tiraram do poder de forma incondicional, passando por cima de leis, tiraram o imperador de lá e exilaram a família imperial. Isso pode ficar até para um outro vídeo, porque é um assunto muito interessante, muito cheio de detalhe também, esse golpe republicano, a proclamação da República. E a curiosidade é que ele não teve nenhum apoio popular. Dom Pedro II, para vocês terem ideia, no ano da proclamação da República, em 1889, a popularidade dele beirava os 90% de aprovação. O cara tinha 90% de aprovação popular e mesmo assim foi deposto do poder pelos militares, por vários latifundiários também, que não gostaram da ideia do fim da escravidão porque eles utilizavam mão de obra escrava, né? Então, assim, eles eram contra. A Lei Áurea foi promulgada em 1888, um ano antes, e eles se uniram a alguns militares, não foram todos, é importante que não se generalize. O próprio Marechal Deodoro da Fonseca, o primeiro presidente da República, era amigo pessoal de Dom Pedro II. Quando ele dá o golpe republicano, para ele não era um golpe. Isso fica uma outra curiosidade para vocês. Ele inclusive dá uma saudação a Dom Pedro II na praça que hoje é chamada Praça da República, lá no Rio de Janeiro, porque para ele era só tirar o Visconde de Ouro Preto, que era o chefe do gabinete imperial, e mais nada. Aí ele tira e grita: "Viva a Sua Majestade o Imperador Dom Pedro II", e outros militares cantaram "Para sempre viva". Ou seja, naquele primeiro momento não existia, não passava pela cabeça deles tirar Dom Pedro II dali. Beleza? Última curiosidade para vocês, também a respeito do golpe republicano, é até de certa forma parecido com essa penúltima que eu disse, talvez teria sido até melhor ter juntado as duas, mas assim, o golpe republicano, a proclamação da República, foi um acordo entre alguns militares, uma ala dos militares que não se sentiu valorizada depois da Guerra do Paraguai, que o Brasil venceu, junto com
fortes empresários, a gente pode chamar assim, principalmente do ramo do café daquela época, o produto mais forte do Brasil economicamente, que eles ficaram chateados com o imperador, com a família imperial em geral, principalmente depois do fim da escravidão, porque eles utilizavam bastante a mão de obra escrava, era barato para eles, e aquilo ali acabou, eles se sentiram de certa forma prejudicados com aquilo, e o que resultou? Um acordo para tirar Dom Pedro II do poder, colocar alguém que abaixaria a cabeça e iria ceder para os interesses dessa classe. Basicamente, assim, de forma bem resumida e bem simples, foi a proclamação da República do Brasil, beleza? Não teve apoio popular e foi de fato um golpe, mas isso eu posso falar em um próximo vídeo. Galera, esse vídeo mais simples de certa forma, só quis trazer algumas curiosidades para vocês, porque eu particularmente amo estudar a época do Império Brasileiro, tem muita coisa que não é dita, e de novo, vale a pena dar uma lida, vale a pena assistir alguns documentários sobre isso, porque particularmente eu sou um grande admirador de Dom Pedro II, pelo que ele fez pelo Brasil. Na minha opinião, vou deixar bem claro, é a minha opinião, ele foi o maior dos brasileiros com toda certeza, um cara nascido na nossa terra, um cara que amava o Brasil demais, e que foi deposto por um golpe muito zoado, né? É até esquisito usar esse termo, mas ele realmente foi deposto de uma maneira muito errada, inconstitucional e sem apoio popular nenhum. Beleza? Abraço, rapaziada, valeu aí de novo pelo vídeo. Não se esquece do like, não se esquece de se inscrever e compartilhar esse vídeo para o maior número de pessoas, beleza? Valeu!